Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para dar uma palavra a respeito do líder ou da liderança, principalmente no momento de falar e de ouvir. Nós sabemos que a liderança é algo que tem que ser exercido, principalmente aquela pessoa que está na posição de líder tem que estar consciente da maneira que ele tem de agir, primeiramente diante do Senhor e também diante dos homens. E nós temos aprendido uma coisa muito importante, que a liderança não é uma imposição. Na realidade, é exercer uma autoridade que foi conferida àquele que é líder. E tem um texto na palavra que nós gostaríamos de deixar aqui, está no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 7. Nós vamos ler a parte B, a parte final do versículo, que diz assim: tem tempo para tudo, que é o tema do capítulo. Mas no versículo 7 diz assim: tempo de estar calado e tempo de falar. Então veja bem, nós dependemos da sabedoria do Senhor para exatamente saber esse tempo, principalmente de ouvir. Então a pessoa não tem condição de exercer uma liderança de primeiro ouvir aquilo que são os assuntos, que são as demandas, para que ele possa falar também no tempo certo e falar daquilo que é importante para aquelas pessoas que estão ouvindo ou aquelas pessoas que estão sendo lideradas. E nós sabemos também que uma coisa importante na liderança, que é exercer autoridade, mas também ser reconhecido por ela. Então, esse reconhecimento vai estar exatamente na maneira da postura que a pessoa vai ter diante dos liderados. E Paulo dá uma palavra muito boa a respeito disso, quando ele escreve ali uma carta a Timóteo, ele diz assim: ser exemplo. Então, a primeira condição, ou a primeira posição de um líder, ele tem que ser exemplo, tem que ter um bom testemunho, ele tem que ter uma postura diante daqueles seus liderados, de maneira que ele exerça uma confiança. A coisa mais importante, nós cremos, de uma liderança, ele ter a confiança dos seus liderados. Então, à medida que ele tem a postura, à medida que ele tem a sabedoria, na hora de falar, na hora de ouvir, de se posicionar diante das situações, ele vai adquirindo essa confiança e vai obtendo aquilo que é o importante para a liderança. Então, nós temos aqui uma coisa que muitas vezes as pessoas elas confundem, que o resultado de uma liderança não é aquilo que as suas palavras, as suas ações, mas é o resultado daquilo que ele está exercendo diante dos seus liderados. Então, você vai medir uma liderança pelos seus resultados e também pela confiança daqueles que são liderados por ele. Então, nós gostaríamos de deixar essa palavra para que as pessoas possam entender e, principalmente, uma coisa muito importante que nós aprendemos desde cedo. Quando nós aprendemos a ser liderados, quando nós aprendemos a obedecer, um dia aquele que vai exercer a sua posição de líder, ele terá toda a condição de exercer essa posição. Então nós deixamos aqui essa palavra, esperamos que as pessoas possam estar alcançando aquilo que é o propósito dessa nossa conversa aqui, desejar a todos a paz do Senhor.